Alô, alô, galerinha, alô, alô, galerinha. Mais uma videoaula eu vou deixar aqui para vocês, ó. Hoje, tirando dúvidas. Nesse período atípico de chuvas, a gente está mandando atividade complementar para vocês e a dúvida surgida para o pessoal do terceiro ano foi essa aqui, ó. Quando os expoentes das potências são diferentes, como vamos resolver? Então, ele está falando justamente do expoente da notação científica da potência de base 10, beleza? É esse expoente. Então, presta atenção como é que a gente vai tentar resolver. Como é que a gente resolve isso? Vendo esse tipo de situação aqui, ó. Ok? Vendo esse tipo de situação. Então, a situação comum que a gente está vendo, a gente está estudando campo elétrico produzido por uma carga num determinado ponto. Aqui são duas cargas elétricas, né? Uma do lado de cá, outra do lado de lá. Então, aquele escaqueado todo acontece isso. Então, a gente vai calcular o campo elétrico resultante aqui nessa situação, ok? O campo elétrico dessa situação. Observem que eles, aqui é a representação vetorial, a forma de vetor. Beleza? Observe que os vetores, eles estão em sentidos contrários, a direção é horizontal, em sentidos contrários. Então, a gente aprendeu que a gente tem que observar este ângulo aqui, ó, este ângulo aqui. Então, este ângulo é um ângulo de 180 graus, logo este ângulo é chamado de ângulo raso. Então, quando a gente tem aqui um ângulo entre vetores, o que é que a gente aplica? A gente aplica a lei dos cossênios, ok? A gente aplica a lei dos cossênios. Aqui a gente não vai aplicar a lei dos cossênios. Aqui a gente vai aplicar uma condição que a gente viu em sala de aula presencial. Então presta atenção. Se o campo a intensidade for maior do que a intensidade do campo B, como é que a gente vai calcular o vetor resultante, a intensidade? Se então, a intensidade, beleza? Que no caso aqui é o módulo do vetor. Então vai ser o campo 1, se for maior, menos o campo 2. Beleza? Ou se a gente tiver uma situação contrária, né? Se o campo, a intensidade do campo 2 for maior. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o quê? Campo 2 menos o campo 1. Então, isso aqui a gente trabalhou em sala de aula e isso aqui é que tem que ficar no cocão. Quando as cargas, quando os vetores, quando as forças, quando os campos forem de sinais contrários, a gente vai fazer a subtração entre o vetor de maior valor absoluto menos o vetor de menor valor absoluto. Beleza? Então vamos nessa, né? Vamos nessa. Vou dar para a gente fazer as contas. Isso aqui, vamos dar qualquer número aqui, qualquer número nessa bexiga. 48 vezes 10 elevado a 5. Então, como a gente vai estar trabalhando com campo elétrico, Newton por Coulomb. E o campo 2, 6 vezes 10 elevado a 4 newtons por Coulomb. Observem que, neste exemplo numérico, observem que eu coloquei as intensidades, observem as intensidades em notação, mais ou menos em notação científica, e observem que os expoentes da base 10 são diferentes. Então, o que é que a gente tem que fazer? O que é que a gente tem que fazer? Colocar
colocar os mesmos expoentes. Beleza? Não esqueça desse detalhe. Observe que as bases 10 têm expoentes diferentes. Então a gente vai ter que transformar para os mesmos expoentes. Beleza? Então vamos mostrar para vocês a primeira forma. A primeira forma, certo? Vou fazer essa transformação. Vou transformar esse campo elétrico, cuja notação da base 10 é 5, vou transformar para quanto? Para 4. Beleza? Então, vamos nessa. Vamos fazer essa continha. Vamos fazer essa continha de transformação, certo? Então, vou pegar, botar ele aqui. Lá vai. Presta atenção. Vou dispensar aqui a unidade, tá bom? Então, observe. Para colocar 5, transformar 5 no 4, eu tenho que ter uma subtração aqui, né? Uma subtração. O que é que eu vou fazer com este número aqui? Certo? Presta atenção. A vírgula está aqui. Toda vez, a gente aprendeu, vou deixar bem escrito aqui, toda vez que a vírgula andar nesta direção, o expoente vai ser negativo, ok? O expoente negativo. Eu preciso que número para tornar esse 5 num 4? Menos 1. Então, a vírgula vai andar uma casa para o lado de cá. Ok? Então, presta atenção no que a gente vai fazer aqui embaixo. Tá? A vírgula andando para cá vai ficar 480 vezes 10 elevado a menos 1. É só esse número 48. Então, a gente repete essa outra potência de base 10, ok? Então, vê só, chegou nessa situação, potências com a mesma base. Repete a base, soma os expoentes. É isso? Então, aqui, o campo 1 vai ser igual a 480 vezes 10. Esta continha aqui, menos 1 mais 5 dá o quê? Dá o quê? Dá 4. Ok? Dá 4. Então, 4 newtons por coulomb. Então, eu transformei aquele número que estava com o expoente 5 da base 10 para o expoente 4. Com isso, a gente vai agora, o expoente 4. Né? Com isso, a gente vai fazer a operação, porque a gente está vendo que o campo 1 é maior do que o campo 2, né? Então, a gente vai calcular assim, o campo resultante, a gente vai calcular campo 1 menos o campo 2. Vamos substituir. Substituindo, temos campo 1, que é 400, para efeito de contas, elevado a 4, menos 6, ok? 6 vezes 10 elevado a 4. Ok? Como as potências de base 10 e os expoentes são iguais, a gente vai operar os números racionais, né? Vamos operar os números racionais. Operando os números racionais, deixa eu puxar aqui o papelzinho para aqui, Presta atenção. 480 menos 6 vai dar 4, 7, 4. Respeitando os colunamentos, voltando para a conta, vai ficar 4, 7, 4 vezes 10 elevado a menos 4.
10 elevado a 4, desculpa. Aqui a gente vai transformar este número em notação científica, ok? Transformar este número em notação científica, ó. A vírgula, a gente sabe que está aqui, vai andar 2 casas para cá, não é isso? Andando 2 casas para cá, eu somo 2 unidades aqui em cima. Porque andando para este lado, o expoente é positivo, então a gente soma uma unidade. Logo, a resposta aqui do campo elétrico é 4,74 vezes 10 elevado a 6 unidade de campo elétrico. Então, temos esta forma, esta primeira forma. Beleza? Agora, vamos resolver, né? Vamos resolver modificando a forma. Ó, modificando a forma. Forma 2. Eu vou passar esse 10 elevado a 4 para 10 elevado a 5. Beleza? Vamos nessa. Vou pegar o campo 2 para resolver as continhas. Ok? A gente sabe que a vírgula está onde? Aqui, né? Toda vez que eu andar para esta posição para a esquerda, o expoente vai ser positivo. Tranquilo? Então vamos andar uma casa. Por que eu estou andando uma casa? Porque a gente vai operar o número 6, né? Andando uma casa vai ficar 0,6 vezes 10 elevado a 1. Ok? Eu acho que no outro eu esqueci, mas aqui eu não vou esquecer não. O campo 2 é isso, vezes 10 elevado a 4. Então vamos nessa, né? Vamos nessa. O campo 2, né? Ó, o campo 2 vai ser 0,6 vezes as potências de base 10. Repete a base e soma os expoentes. 1 mais 4, 5. Ok? Aí a gente encontrou o campo transformado, vamos riscar aqui, transformado para a base 10 expoente 5. Show de bola, né? Show de bola só por causa disso, né? Show de bola. Então a gente sabe que, olhando aqui para os números, o campo 1 continua sendo maior que o campo 2. Então a gente vai calcular o campo resultante, que é a subtração de campo 1 menos o campo 2. Isso aqui são os vetores e a intensidade deles. Beleza, então vamos fazer as contas. Campo resultante vai ser campo 1. Quanto é o campo 1? 48 vezes 10 elevado a 5. 48 vezes 10 elevado a 5. Menos, que é esse menos aqui, 0,6 vezes 10 elevado a 5. Ok? Observe que o objetivo foi feito. O objetivo é tornar as potências de base 10 com o mesmo expoente. Ok? Feito isso, vamos operar. O campo vai ser a mesma coisa do outro. Vou pegar o número 48 menos 0,6. Efetuando aqui as contas, vai ser 4, 7, 4. Ok? Aí este número, vem para cá, 4 vezes, ok? Porém, escrever isto aqui em notação científica e escrever isso aqui em notação científica, a vírgula está aqui, né? Vai ter que vir para cá. E a gente viu que quando anda para cá, a gente vai somar a unidade aqui em cima.
Somando uma unidade aqui em cima, por causa dos caqueados que a gente já fez anteriormente, o campo elétrico vai ser 4,74 vezes 10, somado aqui dá 6 Newton por Coulomb. Essa aqui é a resposta do campo elétrico, certo? 6 Newton é a resposta do campo elétrico. Observe que aqui é a forma 2, deu esse valor, forma 1, o mesmo valor. O mesmo valor, ok? Deixa eu colocar aqui direitinho para focar. Então, quem manda é o freguês na hora de resolver os problemas. Temos duas formas de resolver o problema. O principal é colocar os mesmos expoentes. Bom dia, boa tarde, boa noite.